A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E hoje vamos continuar lendo o primeiro livro dos Reis e, como falei anteriormente, como falei nos vídeos anteriores, vamos começar a falar sobre a história de Elias. Isso mesmo, uma história tremenda justamente quando ele vai se levantar contra o reinado de Acabe, que foi um rei ímpio, um rei idólatra, como vimos em uma leitura anterior. Mais ou menos nessa mesma época, enquanto Acabe, rei ímpio, reinava em Israel, tendo por capital Samaria, Josafá reinava em Judá, tendo por capital Jerusalém. Josafá fazia o que era reto aos olhos do Senhor, enquanto Acabe fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Mas antes de fazermos essa leitura, não esqueça, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se neste canal, me ajude a crescer aqui no YouTube e a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Outra coisa que me ajuda muito também é se você compartilhar esse vídeo e também curtir este vídeo. Me ajude aí então a levar a palavra de Deus mais longe. Amém? Você que recebeu o link deste vídeo e ainda não assistiu os vídeos anteriores, não esqueça de assistir os vídeos anteriores. Depois você volta para esse. Na descrição do vídeo tem um link. E aqui também tem um link da playlist. Afinal de contas, aí já passamos de 170 vídeos. E é bem importante que você assista desde o número 1. Afinal de contas, esse é um plano anual de leitura da Bíblia. Mas vamos então para a leitura. Só que antes, vamos fazer a nossa oração. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. É momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que mais um dia nos reunimos através deste vídeo para ler e meditar na Tua Palavra. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, que possamos ouvir a Tua Palavra, guardá-la e praticá-la a cada dia, para andar com prudência, escolhendo servir a Ti, Senhor, e lembrando que o Senhor é o nosso bem mais precioso. Abençoe a vida de cada pessoa que está fazendo esse plano de leitura, bem como a sua casa e a sua família. No nome de Jesus, que assim seja feito. Amém, amados? Então, vamos para a nossa leitura de hoje. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Veja a ousadia e a autoridade deste profeta, desse servo de Deus. Preguei ontem na igreja, né? Estou falando com quem está assistindo esse vídeo no dia 24 de fevereiro de 2021, né? Eu não sei em que período você está assistindo, mas no dia 23 de fevereiro de 2021 eu preguei a mensagem sobre o caráter da profecia e sobre como reagir diante da profecia, e um dos caráteres, uma das características, perdão, da profecia é justamente ela pode ser uma exortação. E é isso que Elias está fazendo, trazendo uma profecia exortativa para haver transformação, mudança, porque o povo estava em pecado, na idolatria. Mas veja que o profeta ele é muito ousado, porque ele diz, segundo a palavra que sair da minha boca. Então ele está dizendo, trocando em miúdos, que enquanto ele não falar, não irá chover. E hoje nós sabemos, pela leitura da Escritura, que passaram 3 anos e meio sem chover. Então, veja a autoridade deste profeta, do profeta Elias. Volte comigo a leitura. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, agora Deus vai falar com Elias. Continue comigo. Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro,
e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Veja só que coisa sobrenatural e extraordinária. Durante 3 anos e meio, vai parar de chover sobre a terra, vai vir uma grande fome e uma grande seca. Mas como Elias estava em obediência ao Senhor, liberou aquela palavra profética, e essa escassez, essa chuva estava vindo em castigo por causa do pecado do povo, essa fome, essa falta de chuva estava vindo em castigo por causa da idolatria do povo. Elias, que estava em obediência ao Senhor, Deus vai provê-lo de alimento. Por isso que é importante obedecermos a Deus em todo o tempo, porque mesmo em meio às crises e às tribulações, nós poderemos contar com a provisão de Deus. Continue a leitura. Sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Veja como vai o ribeiro secar. Os corvos, por ordem de Deus, levavam pão e carne, mas e água para Elias beber? Então Deus vai mandar ele levantar e ir a Sarepta. Veja, ao invés de ir a uma viúva de Israel, ele vai a uma estrangeira, a uma mulher que não servia a Deus. Mas Deus vai dar ordem a ela que o sustente. Provavelmente Elias pensou com ele: glória a Deus, Deus está me mandando uma mulher rica, uma mulher próspera, para que ela possa me sustentar. Mas na verdade não é bem isso que acontece. Nós vamos ver então o que é que vai acontecer. Veja comigo. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse-lhe: trazei-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e disse-lhe: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Veja que quando Elias se depara com aquela mulher, Elias vai pedir água a ela, e água naquela época era um bem muito precioso. Lembre que estava em escassez de chuva, estava em estio. E Elias então vai pedir água a ela, mas ela não vai se omitir a dar-lhe água, porque até era uma questão de hospitalidade que todos conheciam. Ninguém era capaz de negar um copo de água a um viajante, a um estrangeiro. Mas quando ele pede comida também, aí para ela foi demais, porque ela só tinha um pouquinho de azeite e farinha, ia fazer ali 2 bolos, 2 pães pequenos, ia comer com o filho e não tinha mais nada para comer, e esperar pela morte. Então ela vai questionar, mas Elias aqui, você vai ver, vai dar uma ordem a ela. Crendo como profeta do Senhor, vai dar uma ordem a ela. E diante desta ordem, volto a dizer, preguei sobre profecia ontem, dia 23 de fevereiro de 2021. Eu vou colocar o link da mensagem na descrição e no final, é melhor, no final desse vídeo eu vou colocar o link da pregação de hoje, porque diante da palavra profética, existem 3 atitudes que a pessoa pode tomar. Você vai aprender na mensagem. Depois de assistir esse vídeo, assista a pregação, assista a mensagem. Você vai aprender. E essa mulher, ela teve que escolher qual atitude tomar. E ela tomou a atitude correta. Glória a Deus por isso. Mas veja comigo. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno
e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Veja então que Elias vai mandar ela fazer conforme a sua palavra, fazer pães, bolos com aquela farinha, aquele azeite, mas trazer primeiro para ele primeiro. Depois comer ela e o seu filho. E ele continua profetizando, veja comigo. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então ele vai liberar aqui uma profecia para edificar a fé daquela mulher. E como eu disse, ela vai reagir, ela terá que reagir a essa profecia. Ela pode ficar simplesmente ali inerte àquela profecia, né? Não agir de forma nenhuma, ela pode obedecer, ou ela podia até ficar com raiva do profeta, irar-se com aquilo pela ousadia do profeta de falar para fazer primeiro para ela. Mas ela vai agir de forma positiva. Veja comigo. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona de casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Veja, por que ela fala desta forma? Porque no princípio ela disse: sabe o teu Deus que eu não tenho senão azeite e farinha, ou seja, ela não servia a Deus. Ela vai começar a habitar com Elias, provavelmente ela vai começar ali a servir a Deus diante do testemunho de Elias, mas ela sabia que tinha vivido uma vida de iniquidade. Ela vai achar então que agora era um castigo pela vida de iniquidade que ela havia cometido. Mas continue a leitura comigo. E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou no seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Que milagre extraordinário, hein? Então Elias irá fazer. Aquele jovem vai ressuscitar, Elias vai clamar: Senhor, veja, essa mulher tem me sustentado, ela te obedeceu e agora o filho dela morre. Deus então vai dar ouvidos à voz do profeta. A partir de agora, nós vamos ver Elias voltar então a desafiar os profetas de Baal, porque Acabe e Jezabel, como já lemos a respeito disso, adoravam a Baal. Isso mesmo, adoravam a Baal. Não só a Baal, você vai ver mais adiante, mas andavam na idolatria e levavam o povo à idolatria. E o povo cocheava entre Deus e Baal. E Elias vai lá então para confrontá-los com a palavra do Senhor. Continue a leitura comigo. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo,
Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva para que, em vida, conservemos os cavalos e mulas, e não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi à parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E conhecendo ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: és tu o meu senhor Elias? E disse-lhe ele: eu sou. Vai e dize a teu senhor: eis que aqui está Elias. Porém lhe disse: em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: aqui não está, então ajuramentava os reinos e as nações, se eles não te tinham achado. E agora dizes tu: vai, dize a teu Senhor: eis, aqui está Elias. E poderei ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Ou seja, ele ficou com medo. Eu vou lá, digo a Acabe que te encontrei, Acabe vem te procurar e Deus te tomou. Ele vai achar que eu estou mentindo e vai me matar. Esse era o medo, né, de Obadias, que era um servo de Deus. Continue comigo. Porventura não disseram a meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi a 100 homens os profetas do Senhor de 50 e 50 numas covas e os sustentei com pão e água? E agora dizes tu: vai e dize a teu senhor: eis que aqui está Elias, ele me mataria. E disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Veja que Acabe vai dizer que Elias era o perturbador de Israel por causa da seca. Mas Elias vai dizer: eu não. Se tudo isso está acontecendo é porque tu e o teu pai, né? Nós sabemos que desde Jeroboão o povo veio em desobediência até Acabe. E era essa desobediência a causa de não haver chuva e de toda essa perturbação. Continue comigo. Agora, pois, envia ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém, o povo não lhe respondeu nada. E esse é um questionamento que vale para todos. A palavra é a mesma para todos hoje. Por que que as pessoas estão cocheando e gostam de cochear em dois pensamentos? Se você crê que o Senhor é Deus, se você crê em Jesus, siga-o, sirva-o. Agora, se você não crê, não sirva. O que não dá é para a pessoa ficar entre Jesus e a idolatria, entre Jesus e o pecado, entre Jesus e o mundo. A pessoa tem que fazer uma escolha e estar disposta a arcar com as consequências da sua escolha. Lógico que a vontade de Deus
é que a pessoa escolha Jesus e viva, como ele disse lá em Deuteronômio, você vai lembrar, capítulo 30, versículo 19. Ele diz que ele põe diante do homem a bênção e a maldição, a morte e a vida. E ele aconselha, escolhe, pois, a vida para que vivas. Amém? Então faça a escolha certa, escolha Deus, escolha Jesus e fique firme no Senhor. Não olhe para outros deuses, não olhe para santos, para santas, para nada disso, simpatias ou coisas semelhantes a essa. Deus é Deus, siga-o e pronto. Continue a leitura. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Ou seja, o desafio, aspas, era simples. Cada um prepararia um altar. Elias prepararia um altar para o Senhor e os profetas de Baal um altar para o Baal. Mas não acenderiam fogo, clamariam. O Deus que derramasse fogo e acendesse o holocausto, esse era Deus. Nós vamos ver que quando o altar ele foi construído, o primeiro fogo aceso no altar de Deus foi o próprio Deus que derramou fogo do céu e o acendeu. E quando levaram fogo estranho para o altar, quem o levou acabou morrendo. Mas algo que parecia simples, na verdade Elias tinha muita fé para fazer um desafio desse, porque ele ia orar e teria que descer fogo do céu e acender o holocausto. Continue comigo a leitura. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, invocai o nome do vosso Deus e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. Veja que hoje, quando nós zombamos de uma falsa religião, muitas vezes somos tidos como prepotentes, ainda que eu não acho que seja muito correto zombar da fé alheia. Mas veja o que Elias está fazendo. Elias está zombando mesmo, tripudiando da fé deles, zombando da fé em um Deus que é morto, em um Deus que é a criação do homem, que não existe de verdade. Continue comigo. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Eles faziam semelhantes os sacerdotes das religiões afrodescendentes, que fazem marcas no corpo, na cabeça, que se cortam em adoração aos seus deuses, em trabalhos pelos seus deuses. Isso não agrada a Deus. Continue comigo a leitura. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de sementes.
Então tomou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. Veja que depois de organizar o altar e colocar o bezerro, ele vai chamar o povo a sacrificar também. Ele está oferecendo o sacrifício, o bezerro, e vai chamar o povo a sacrificar. E o povo a sacrificar aquilo que era o mais precioso na época, a água. 3, né? 3 vezes. Eles vão derramar 4 cântaros, 4 cântaros, 4 cântaros. 3 vezes 4, 12. Eu tive a oportunidade de estar ali nesse monte, ali onde Elias ele fez essa prova, e do alto do monte, onde provavelmente Elias fez essa prova, até o ribeiro onde eles tiveram que descer para pegar água, era uma boa distância. E ainda assim Elias mandou eles irem uma vez, voltar, e uma vez, voltar, e uma vez e voltar. Então, aqui nós vamos ver várias questões diferentes. Aqueles que digam que 3 é o número da confirmação de Deus, né? A palavra de Deus diz que 3 são os que confirmam no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que 3 são os que confirmam na terra também. Isso mesmo, o sangue, a água e o Espírito. Então, alguns dizem que ele dividiu em 3 sacrifícios, que era a confirmação, e 3 vezes 4, justamente para completar 12. Ou seja, seria um sacrifício por todas as tribos de Israel, confirmando diante do Senhor. Mas continue comigo. E disse: Enchei de água 4 cântaros. Isso aqui já lemos, né? Vamos para o versículo seguinte. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Veja que enquanto os profetas de Baal passaram das 9 da manhã ao meio-dia orando, clamando, gritando e sem resposta, Elias ali a partir do meio-dia, até por volta das 3 da tarde, que era o horário da oferta de manjares, ele vai preparar o altar, vai entregar os sacrifícios e vai fazer uma breve oração. Mas como ele estava orando ao Deus certo, em sacrifício e diante de um propósito do Senhor, em fé ao Senhor, como um servo verdadeiro do Senhor, diante do seu esforço, da sua dedicação, da preparação de tudo ali que ele fez diante do Senhor, e principal, para glorificar o nome do Senhor, para provar que Deus era verdadeiramente o Deus sobre Israel, veja que a sua curta oração vai ter uma resposta imediata da parte do Senhor. Veja comigo. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: Sobe e come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu seu rosto entre os seus joelhos. Veja, o mesmo Elias que disse que não ia chover e não choveu, que orou e Deus derramou fogo do céu na hora, agora ele declara, debaixo da promessa de Deus, o próprio Deus disse que ia mandar chuva. Agora ele declara: vai para casa, porque vai vir chuva. E o que é que ele faz em seguida? Logo depois de profetizar, sobe o monte, põe a cara entre os joelhos, ou seja, se ajoelha em forma de humilhação e vai orar ao Senhor. E veja o que vai acontecer. Veja comigo.
e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Veja, diante de tudo que aconteceu, o povo vai crer. Acabe vai crer também, só que Acabe era um banana. Ele era o esposo, mas não era ele que mandava na casa. Então ele vai contar a Jezabel, talvez no intuito dela crer também se arrepender, mas veja o que vai acontecer. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Ou seja, ela vai ameaçar Elias, que eu morra se amanhã você não estiver morto, como os profetas de Baal. E diante de tudo aquilo, Elias vai entrar em parafuso. Poxa, diante de tudo que eu fiz, e essa mulher ainda não creu, e ele vai acabar fugindo de diante de Jezabel. Veja comigo. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias ficou frustrado demais. Imagina só, 3 anos e meio. Não choveu, toda a peleja de Elias, pregou, fez parar a chuva, fez descer fogo do céu, todo esforço, toda dedicação, todo o preço que pagou, e no final de tudo, não adiantou praticamente de nada. Porque o povo creu, Acabe creu, mas Jezabel era quem mandava. Resultado, o povo ia continuar no erro. Então ele pensou com ele: não adiantou de nada, Senhor, sabe de uma coisa? Me mata logo. Eu não sou melhor do que os meus pais, assim como eles morreram sem conseguir tirar o povo do pecado, eu também não vou conseguir. Veja que todo profeta, todo pastor, todo homem de Deus está sujeito a ter uma grande frustração e, por causa disso, pedir no seu âmago a morte. Mas lembre sempre, a morte só é lucro para o cristão quando ele morre por amor a Cristo fazendo a obra de Deus. Quando ele tira a sua vida por causa da peleja e da tribulação, essa morte não é boa. Não é boa de forma nenhuma. Agora, se o homem por amor a Cristo foi morto, aí entra em vigor o que Paulo disse: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Mas o pedir no âmago a morte, tirar a própria vida por causa da dor e do sofrimento, aí não. Busque ajuda, busque se fortalecer, divida a sua frustração com outras pessoas que possam te ajudar, para que você não venha cometer nada errado, nada que venha trazer consequências para a tua eternidade, consequências ruins para a tua eternidade. Continue a leitura comigo. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou 2ª vez, e o tocou e disse: levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus.
e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. Veja só que Elias está falando de algo que ele já vinha enfrentando. Ou seja, chegou o momento que foi a gota d'água, que ele não aguentou mais aquela situação. Ele está abatido, triste, Senhor, não aguento mais. Mas Deus disse a ele: longa ainda será o teu caminho. Continue comigo. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes, que quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. Veja que Elias vai ficar respondendo a mesma resposta. Deus já sabia daquilo. Por que Deus está perguntando a ele: o que fazes aqui, Elias? Porque Elias sabia que o lugar dele não era ali. É como Deus perguntasse para você hoje. Por exemplo, a pessoa está em pecado. Deus perguntasse: por que estás aqui, Elias? Você está entendendo? Por que estás aqui? Ou seja, por que estás pecando? A pessoa está ali com depressão, triste, abatida, e Deus perguntasse: por que você está assim? Que a pessoa lembre, Elias tinha que lembrar que Deus era com ele, que Deus tinha um propósito na vida dele e que o lugar dele não era ali. Assim como você que é de Deus, o teu lugar não é no pecado, o teu lugar não é no fundo do poço, o teu lugar não é no deserto, o teu lugar não é na dor e no sofrimento, não é na tristeza. Levante a cabeça, olhe para frente. Existe uma longa jornada ainda para percorrermos. Amém? Continue a leitura. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem, unge Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nise, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Veja que Eliseu estava trabalhando no campo do seu pai. 12 juntas de boi, ele estava na última. Elias então vai vir passando pelas costas de cada homem que estava lavrando na terra. E quando ele passa por Eliseu, ele entende: é esse. Ele lança a sua capa sobre Eliseu. Ele não fala nada, ele apenas lança a sua capa. Eu até já preguei sobre isso porque eu creio que Eliseu tinha nele o desejo de ser profeta. Que ele ouvia as histórias, todo mundo conhecia quem era Elias, o perturbador de Israel. E eu creio que Eliseu ouviu falar de Elias e queria ser um profeta. E quando Elias passa então e joga a capa, que ele sente aquela unção, o chamado, na hora ele desperta. Veja o que vai acontecer. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque que te tenho eu feito? Veja a jogada de Elias, né? Vai e volta, porque que te tenho eu feito? O que foi que eu fiz para você querer me seguir?
mas ao mesmo tempo ele queria que Eliseu o seguisse, porque ele seria guardado por Deus. Você conhece a história, ele vai ser arrebatado, vai ser levado por Deus, e Eliseu então seria o seu sucessor. O mesmo Elias que desejou no seu âmago a morte, Deus não vai lhe permitir morrer. Ele vai ser levado vivo para a glória. Mas vamos ler aqui o último versículo da leitura de hoje. Voltou, pois, de detrás dele e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Amém, amados? A história de Elias e de Eliseu são histórias maravilhosas. Algo maravilhoso que Eliseu faz aqui, veja que ele pega a junta de boi dele e destrói. O que é que ele está fazendo? Qual o recado que ele está dando aqui? Eu não voltarei atrás. E assim tem que ser. Nós precisamos, quando começamos a seguir Jesus, destruir a nossa velha vida para nunca mais voltar para ela e viver sempre a nova vida em Cristo. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Amanhã continuamos a nossa leitura e com certeza Deus vai falar muito mais ainda com você. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e de curti-lo também. Me ajude a crescer aqui no YouTube e a levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas. Amém? Um forte abraço, paz do Senhor, até amanhã. Viva Ele, viva Jesus!